meu interesse pela biologia celular, pela biologia em particular, já começou durante o período de curso científico, né, que a gente era preparado para estudos futuros em universidades. Eu nasci em 1926, a carreira pode ter começado aí, né? Pouca gente sabe, mas a minha graduação não foi em medicina, eu fiz a graduação em odontologia. Mas eu estava estudando para a Politécnica, para entrar no pré da Politécnica, quando morreu minha mãe. Aí eu vi que a medicina não podia fazer nada para ela. 3 meses eu me preparei para a faculdade de medicina, entrei no pré em segundo lugar. Quando eu vim, realmente eu pensava em fazer medicina, mas chegando aqui, durante uma reportagem no jornal que pedia para técnicos de laboratórios na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fui jogada no meio científico completamente inocente na época e que foi muito produtivo. Durante o curso de especialização no Instituto de Química da USP também. O dia da posse como reitor da Universidade de São Paulo, novembro de 1993. Eu sempre achei que a ciência era aquilo que eu queria fazer e eu tive a sorte de poder fazê-la. Eu acho que pouca gente tem essa chance, infelizmente. Pesquisa vicia. Se você gosta de pesquisa, você não pode viver sem ela. Você vê que pelo meu histórico eu convivi com a nata da sociedade científica no Brasil na época, que era o sonho da minha vida, de eu poder passar todo o meu conhecimento para alunos interessados, para técnicos, montar um sistema de técnicos que continuassem o meu trabalho. Vamos fazer as contas, né? De 1957 a 2018, de quantos anos isso significa de aluno da USP a reitor da USP, né? É um contingente de décadas aí, que sempre foram feitas em dedicação integral. Eu sou um privilegiado de ter podido ultrapassar essas etapas. Não precisa esperar que as descobertas sejam todas planejadas. A maioria das descobertas de verdade importantes não foram planejadas. Foram efeitos que foram descobertos por acaso quando o projeto era outro. E se você for ver a história da ciência, o grosso dela é assim. Uma das estratégias que serve para muita coisa e não deixa de servir para a biologia celular é que você tem que encontrar um mecanismo de motivação para os jovens se interessarem. E nada vai acontecer na evolução dos estudos de biologia celular se não tiverem uma iniciação que os seduzam, que os convençam de que é uma especialidade deslumbrante, interessante e de grande contribuição. Numa dessas passagens, eu não fui recontratada pelo professor Junqueira, que disse na época que não queria mais mulheres no laboratório porque as mulheres tinham filhos e as mulheres atrapalhavam muito. Então foi um período muito difícil e que eu falei, será que vale a pena? E valeu a pena. Essa é uma foto histórica que eu tenho comigo do primeiro Congresso de Biologia Celular com grandes amigos, que é o professor Carneiro, o professor Eduardo Catibúria e o professor Aprígio. A Sociedade Brasileira de Biologia Celular, como toda a sociedade, a função é agregar indivíduos envolvidos na mesma tipo de pensamento, de ciência, de pesquisa. E essa troca é importantíssima para que cada um com a sua experiência, com a sua formação, possa acrescentar alguma coisa a mais no conhecimento de todos. Eu acho que sem isso a ciência daqui ia atrasar. Você tem que ter um fórum, você tem que ter uma maneira de que o pessoal se encontre. Quanto mais tiver, você tem um exemplo, você pega, não sei, você não precisa ver um prêmio Nobel, mas você vê um bom cientista falar, você aprende muita coisa, não só sobre o conteúdo.
Você aprende sobre a maneira como ele enxerga as coisas. Eu, mais uma vez, reconheço e ponho até sob um aspecto de gratidão, né? Que desde o seu início, pessoas muito jovens, que hoje já são relativamente veteranas, tenham se dedicado a consolidar a existência da sociedade. A biologia celular não é um nome apenas que ecoa poeticamente nos ouvidos, não. A biologia celular é um fundamento do conhecimento da vida, muito distante da sua completude e que, portanto, ainda precisa de muita dedicação, de muita criatividade e de muito financiamento, de muito bom conforto. Eu quero parabenizar a sociedade pela sua coexistência, os colegas que estão atualmente na sua direção. Como diz, recordar é viver, e então faz voltar uma porção de experiências que eu tive, que afinal de contas eu me formei em 1949 e já tinha 2 artigos publicados. Faça a conta, dá 70 anos? É impressionante. Eu vi o que era a ciência, eu vi uma boa ciência fora, tive alunos extraordinários, alguns deles. Não posso me queixar. Eu poderia dizer para o pesquisador que mantenha-se firme, né? O sonho nunca deve ser deixado de lado. Realmente conseguir fazer a sua pesquisa e que continue, que a guerra é nossa.